Bom, agora a gente vai falar, acho que, como eu falei pra vocês, acho que é a parte mais famosa da era Vargas, né? Nesse primeiro comecinho Vargas. Primeiro comecinho por quê? Porque o Vargas volta, tá? Depois da guerra, dá um tempinho, e Vargas volta pro poder. Mas depois ele se mata, então não fica muito tempo. E é o que a gente tem, tá? Matheus falou, a gente tem um problema de 35 a 37, tá? Principalmente por conta da captura aos comunistas, né? E aí em 37 vem o Plínio Salgado e começa a falar que o Brasil deveria ser e voltar à democracia pela autoridade, tá? Então, tanto que ele fala, porque isso quero um grande Brasil, porque isso vos conduzo, porque isso batalharei, tá? E isso era mandado por todos os rádios, todas as imprensas, tá? E o que acontecia de fato é que Getúlio mandava nas imprensas, né? E ele meio que tinha que escutar isso e ficar quieto, porque em tese era uma democracia, tá? O que acontece? Então, no dia 30 de setembro, amanhece um dia muito estranho, porque Góes Monteiro acha um plano comunista, que é o famoso Plano Corre, que seria a tomada de poder dos comunistas no Brasil. Então, o que aconteceria é que os comunistas viriam, derrubariam Vargas, tomariam poder, matariam crianças, matariam todo mundo, queimariam as igrejas, fariam toda a merda, tá? O povo, obviamente, assustou, né? Porque realmente o exército tá passando uma ideia de que o comunista vai vir, né? Vai matar todo mundo, vamos assustar. O que de fato acontece? O plano foi feito dentro do gabinete do Góes Monteiro, tá? Então, assim, tipo, o cara tava ajudando a redigir, tá? O que de fato, então, se desenrola? O povo assustou e o povo começou a falar, não, calma aí. Se Getúlio ficar, as coisas podem ficar diferentes, tá ligado? Então, acho que vamos apoiar Getúlio. Então, Gaspar Dutra ele começa a falar com todo o alto comando das Forças Armadas, tá? Para ajudar no golpe que Getúlio ia fazer, tá? Obviamente que ninguém falava exatamente que era um golpe, tá? Góes Monteiro só vai assumir golpe depois da guerra, tá? E aí a gente tem o deputado Negão de Lima indo para os estados para tentar apoiar essa mudança na Constituição varguista, tá? E aqui que o Matheus falou que o Vargas pega, né? Os integralistas, para tentar ajudar Vargas, né, nessa tomada não comunista, eles vão organizar uma passeata, um desfile de 50 mil camisas verdes, né, a favor do Vargas. O que acontece? Eles falam, a gente vai afirmar solidariedade com o presidente da república, não sei o quê, contra o comunismo, tá? E o Plínio Salgado, que era digamos assim, a principal pessoa para assumir o poder, né, que ia para 38, ele retira a candidatura, tá? Falando, meu, a gente tem que estar do lado do Vargas agora, porque você é louco. Vão tomar a gente não pode ser comunista. E aí, obviamente, isso estava traçado, tá? Obviamente, a principal ideia de Vargas já estava traçada. Então, em 10 de novembro, na madrugada de 10 de novembro, ele vai fechar as portas do Senado, da Câmara dos Deputados, para ir começar a fazer a Constituição nova, de 37, que declarava o início do Estado Novo, a ditadura varguista, tá? Aqui é uma das manchetes, tá, que foi disponibilizada, dizendo que né, era o comunismo internacional, né, o Partido Comunista Internacional, que seriam as instruções para a tomada brasileira, né? Foi traçado assim, o tenebroso plano aprendido pelo Estado-Maior do Exército. Tipo, os caras fez sentadinho na cadeira dentro do Estado-Maior, né? Mas alguém tem alguma dúvida sobre o plano Corre? Me tá ditando? Mateuzinho? Beleza, então. O que acontece? Traçado aí, 37, nova Constituição, a gente tem o Estado Novo, ditadura, né? Por muitos anos o Getúlio falava que ele não era ditador, tá? Ele era presidente, mas ele fazia papel
de ditador, tá? Então ela vai ser chamada de apolaca porque ela vai ser inspirada na Constituição autoritária da Polônia, tá? Vai ter alguns pontos que vão relembrar a Constituição de 34, principalmente pela parte da Carta del Lavoro, que seria a Carta de Trabalho italiana, tá? E aqui ele traz, presidente com 6 anos, a Constituição vai ter salário mínimo, hora de trabalho, férias, etc, tá? Uma coisa que ele falava é, não podia ter greve e instituía a pena de morte, tá? Aqui que ele começa mais ou menos, que ele faz bastante no segundo governo, tá? Que são as ideias de nacionalização, tá? Então, recursos minerais, fontes de energia, bancos, companhias, seguro, indústria, começa a trazer para o governo, tá? Todas as lojas, tá, deviam ter foto do Vargas. Esse é um ponto principal de grandes ditadores ao longo dos tempos, tá? Deveriam ter uma fotinha de Vargas no local. E aqui que ele falava que ele não era ditador, ele era só presidente. Todo mundo deveria ter a foto do presidente, tá? Nesse meio tempo de ditadura, ele vai criar o DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público, e o DIP. O DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda. É aqui que ele interferia aonde e como seria passada a imagem varguista, tá? Tanto que ele vai traçar a Hora do Brasil, propaganda do governo, que vai ser apelidada como Hora do Silêncio para os inimigos, tá? Era a hora que todo mundo desligava o rádio, digamos assim. E aqui tá a fotinha da Constituição, bonitinha. Vamos lá. O que acontece então com os integralistas, tá? É tipo Stalin, Hitler, também não. Tipo Stalin e Hitler que faziam pinturas. É tipo ele mesmo, mano. É tipo isso mesmo, de traçar uma ideia de herói, digamos assim, de traçar um visual de tipo, eu sou o fodão, tá? Então, o que acontece? O pessoal que ajudou ele, né, os camisas verdes, os integralistas, falam, te ajudou ele, então, obviamente que a gente vai ter alguns passos a mais nessa política, né? O pessoal ajudou, Vargas falou, cola comigo que vai dar tudo certo. Daí a ditadura falou, vai se fuder, seus bosta. Simplesmente e exatamente isso, tá? Quando começou a ditadura, ele começou a inclinar, mostrar para eles que eles não iam ser favoráveis, não ia ter pontos a favor, tá? Ele queria promover um Brasil realmente unido, só que ele queria promover um Brasil unido sem os ideais dos integralistas, tá? Então quem realmente jurasse lealdade ao lado Anauê, né, ele ia cortar. Tanto que aí, em dezembro de 37, ele suprime todos os partidos, todas as formas de representação. Então, uso de uniforme, os braceletes que o Matheus falou, os braceletes não, os implantes que ficavam aqui, isso aí que ele falou porque tá mutado, não entendi. Tudo que dava até passar a ideia de estamos aqui, o Anauê está aqui, ele mandou cortar. E isso, obviamente, ficou muito foda para os integralistas, tá? Os integralistas ficaram muito putos porque eles realmente ajudaram o Getúlio a continuar. O Plínio Salgado achou que ele ia ter alguma coisa, mas o Getúlio mandou cortar logo que ele sumiu realmente o poder, tá? Outro ponto que ele vai realmente mexer, ele vai mexer muito nas colônias italianas, japonesas e alemãs. Elas eram responsáveis por trazer, tá, a comunicação, digamos, fascista, totalitarista de fora. Então, assim, tanto que a gente tem aqui, é difícil de achar, obviamente, mas a gente tem jornais alemãs nas colônias alemãs que passavam a propaganda de Hitler, tá? Obviamente Vargas vai pedir para que isso seja cortado, não por ideologia, tá? Mas porque Vargas queria tudo nacionalizado, não queria propaganda externa, tá? E aí a gente tem, em 38, os integralistas tentando um golpe, tá? Eles vão ser liderados pelo tenente Severo Fournier, né? Que aí ele planeja o ataque no Palácio da Guanabara no dia 10 de maio, tá? O que acontece? Uma parte deu ok e outra parte deu super ruim. Por quê? Porque deveriam ocorrer assaltos em batalhões em diversos lugares
e o pessoal que ia fazer o assalto cagou. Tipo, teve um nível de medo totalmente superior e cagou no pau, falou, não vou fazer isso, tá? O que acontece? O pessoal ainda foi pro Palácio da Guanabara para tentar fazer dar certo. Só que aí eles foram cercados e foram obrigados a desistir, tá? Muitos deles foram presos e muitos deles foram levados para o fundo do palácio. E aí sim, enxovada de tiro, tá? Pessoas importantes que ficaram, tá? Então, a gente tem o Plínio Salgado, que foi expulso do país, e aí fugiu para Portugal, né? Armando Salles, que vai ser expulso do país também e vai para a França. A gente tem aqui também o jornal Estado de São Paulo, tá? Que lutava diretamente contra a campanha de censura do Vargas, que neste meio tempo também vai ser tomado por Vargas e vai ser o principal meio de comunicação, governo e população, tá? Tudo certo, beleza. Então agora a gente vai falar um pouquinho de economia, tá? Então a gente tem o primeiro passo, que é o café, que era muito importante, tá? E desde o começo o Vargas tinha uma ideia de tentar não gerar uma crise no café. Então o que, que ele fazia? Tudo que era excedente, ele comprava e queimava, para não fazer o preço do café aumentar. Ou seja, para o pessoal que produz o café não ter o, como fala, a perda monetária do que está parado, como se fosse estoque, tá? Industrialização aqui vai ser bastante elevada, tá? Principalmente por conta da guerra, porque o Brasil tinha esse problema de comprar muita coisa externa, tá? E obviamente com a guerra a gente tem aquela grande paralisação, né? O pessoal foca atenção para a guerra e aí a compra, né, desses materiais diminui absurdamente, tá? Então a gente tem aqui esse fator, a grande quantidade de matéria-prima aqui dentro. Com esse fator da indústria, a gente tem um grande crescimento de mercado interno, tá? O que acontece é que dentro desse meio tempo, a gente também tem a desvalorização da moeda, forçando ainda mais, tá, o pessoal a comprar as coisas daqui de dentro. E aí o Vargas tinha um plano quinquenal, tá, em 39, para construir usina de aço, fabricação de avião e usina hidrelétrica, tá? Então era tudo um avanço, tá? E a gente também tem, obviamente, aquele grande investimento em Volta Redonda dos Estados Unidos, tá? Aqui também se inicia a ideia do petróleo é nosso, quando Vargas cria o Conselho Nacional do Petróleo, dizendo realmente que toda transição, locomoção é de utilidade pública, tá? Distribuição, comércio, petróleo, utilidade pública do governo, tá? E aqui ele vai mudar um pouco a legislação do trabalho, tá? Então em 37, tudo que estava em 30 começa a entrar em conflito, tá? E aí em 43 ele começa a mudar as coisas. 43 ele começa a mudar as coisas porque ele realmente vê que ele ia cair. Mas a gente vai explicar daqui a pouco, tá? Então ele começa a revelar, digamos, interesse em ajudar a população, o proletariado, tá? E aqui acho que é a parte mais esperada, obviamente, que é o Brasilzão na Segunda Guerra Mundial, tá? Coisa que vocês precisam entender desde o começo, tá? Vargas era ditador, tá? Só que ele era um ditador extremamente nacionalista, ele não tinha, digamos assim, uma vertente, tipo, vou realmente apoiar Hitler, vou realmente apoiar os Estados Unidos, tá? O ideal... Tem alguma coisa aí, Matheus? O que tem aí? Bom, a gente então a gente tem que colocar na cabeça que ele não tinha realmente aquele traçado, tipo, vamos apoiar realmente a Alemanha, vamos apoiar realmente os Estados Unidos, tá? Tanto que ele fazia o seguinte, ele ia com a FAB ver Hitler e ele mandava o Oswaldo Aranha, que era tipo o braço direito, ver os Estados Unidos, tá? Ele fazia aquela ideia de tipo, quem dá mais leva, tá? Tanto que ele consegue, que esse é o famoso jantar, tá? De Vargas, que Vargas realmente, sei lá, tinha uma moral do caralho pra fazer isso, porque ele coloca o general Marshall e a filha do Mussolini no mesmo jantar. Então ele fala, não, se vira. Reza a lenda, tá, que ele dava uns beijos na filha do Mussolini, tá? Mas ele coloca
os dois no mesmo jantar e fala, mano, vamos. O que acontece? Em 40, o pessoal de Washington descobriu que a Alemanha ia financiar o que o Brasil queria, tá? Obviamente que se a Alemanha financiasse o que o Brasil queria, a gente ia ter toda a costa brasileira, que é muito favorável para atacar os Estados Unidos, na força alemã, tá ligado? Então, tipo, os Estados Unidos ia sair perdendo num nível que ia ser bombardeado pro resto da vida, né? Então o Ex-Bank corre e aciona o, o financiamento pro Brasil. E aí eles dão um passo à frente, né? Eles realmente entregam dinheiro pro Vargas e falam assim, mano, vai, só que eu preciso da sua costa e da sua ajuda na guerra. Aí o Brasil falou, beleza, vamos. O que o Vargas pede? A usina siderúrgica de Volta Redonda começa a ser construída em 40, com um empréstimo de 45 milhões de dólares, tá? O que acontece? Como eu falei para vocês, como o Vargas ficava fazendo esse pulo entre os dois lados, Hitler ficou muito puto e mandou começar a fazer, digamos, caçar os brasileiros, né? Então, navios brasileiros começam também a ser derrubados, tá? E aí o que acontece? Vargas, em 42, rompe relações com Eixos e vai direto para a guerra, tá? Então, o Brasil vai levar o pessoal da Força Expedicionária Brasileira e a FAB junto, tá? Então, eles vão levar mais pessoas do que eles levaram na Primeira Guerra Mundial, tá? E aí sim, estaria instalado a base americana no Nordeste brasileiro. Para quem não... Eu mostro depois no final da aula o, a costa brasileira, tá? Para mais ou menos mostrar qual que era a ideia sobre ter a costa, tá? Aqui que a gente tem grupos de caça, o Brasil foi várias lá, levou todo mundo, tá? E a gente vê que é brasileiro na guerra mesmo, né? Porque os caras, mano, foi felizão pra guerra, tava zoando os caras, então, tipo, é brasileiro mesmo, né? Aqui, Matheusinho, se você quiser explicar, pode abrir o microfonão aí. E a Matheusinho é grande entusiasta dessa parte da matéria. Os caras iam felizes pra guerra, mano. Tipo, não tem, vocês podem observar, não tem um, um triste nessa foto. Não tem um cara falando, mano, tô na guerra. Os caras tá mó felizão, tomando um cafezão. Os cara perdem o limite às vezes. Mas falam que o Brasil foi muito importante, né, para a conquista da guerra. Tanto que a gente tem grandes expedições dentro da Itália, né, os brasileiros foram em peso dentro da Itália. E aqui tá o... Calma aí, deixa eu marcar bonitinho. O Roosevelt e o Varguinhas conversando, né? Então, assim, dá pra ver, o cara conversava, tinha contato direto com Hitler e tinha contato direto com o Roosevelt. Então, assim, tipo, era realmente, eu vou pro lado que vai me dar mais dinheiro. Então já era. Tá? Bom, até aqui, ok? Vocês estão na aula ainda? Já deu tela azul ou não? Tem alguma dúvida? Ok, tá. Aí, o que acontece? Vamos lá. Puta, né? Democratização do Brasil. Vamos falar isso daí. O que acontece? Em 43, Vargas percebeu. O que ele percebeu? Quando ele realmente corta as ideias com o eixo, ele corta a mesma ideia que ele estava fazendo no Brasil, ou seja, a ditadura, tá? Então Vargas fechou o cu, falou, mano, fodeu, porque agora eu tô fudido, vamos derrubar. E ele sabia desde 43 que ia cair, tá? Aí ele falou, não, beleza, vou colocar eleições pro fim da guerra, tá? Neste meio tempo, ele começa a tentar dar uma volta por cima, que a gente conhece como o queremismo, tá? O peleguismo, que é a criação das sindicais, por Partido do Trabalho, tudo. E a ideia de queremismo, ou seja, queremos Getúlio de Vargas de novo, queremos a continuação. Por quê? Ele vai marcar as eleições. Deixa eu pegar um negócio aqui que eu tô feliz que eu descobri. Ele vai marcar as eleições pro final da guerra, em 45.
que o pessoal faz? Olha, o meu 5 ficou uma bosta. O que ele faz? Dando essa liberdade, a gente tem a UDN, que vai liberar o Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes, o PSD, Partido Social Democrático, que vai levar o general Eurico Gaspar Dutra. Presta atenção nesse nome bonitinho aqui. Sai daqui. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, não é o PT, tá? O PT vem depois, que vai ser comandado por ele mesmo, Vargas. O PRP, de Plínio Salgado, que volta. PCB, Partido Comunista Brasileiro, de Edo Fiuza, que é um engenheiro. Não sei o que ele tá fazendo aí, mas é ele. Bom, 45, o pessoal começa a ver que Vargas deu muita coisa, que Vargas era pai, mãe. Então o pessoal falou, mano, a gente quer. O que é essa jogada do Vargas, tá? É a jogada comunista. Vamos tentar acionar o povo, vamos tentar levantar pelo povo, tá? Isso, obviamente, acelerou a queda, porque o cara, uns anos atrás, falou que o Brasil ia ser invadido pelos comunistas e estava fazendo coisas comunistas, né? Então não bate, né? O Vargas tentou, por todos os modos, continuar no poder, tá? Então a gente tem grandes movimentos sobre o querenismo Vargas, tá? O pessoal fazendo passeata real, tá? E aí o pessoal fica puto porque tá com medo de outro golpe e esse golpe poderia vir comunista. Então eles vão atrás de derrubar Vargas, tá? Então Eurico Gaspar e Góes Monteiro colocam fim na ditadura varguista. Vocês têm que entender que Eurico Gaspar e o Góes eram pessoas importantes dentro do poder de Vargas, tá? Só que eles tomaram concepção que Vargas iria derrubar a ideia de capitalismo, digamos assim, e acionar o comunismo, tá? Então eles foram contra Vargas, tá? E aí eles aplicaram o golpe em 29/10/45, o que era para ser um ano antes, mais ou menos, das votações. E calma aí, tem que sair daqui. Bom, e aí assim, tá? O pessoal vai falar. Ih, caramba. O pessoal vai dar o poder para o Tribunal Federal, né? O José Linhares vai assumir até que a nova eleição coloque alguém. E aí quem sobe é o Eurico, esse tiozinho bonitinho aqui. Esse é o Góes Monteiro. E esse é o Euricão. Ele vai ser o primeiro, tá? Presidente pós-Getúlio. E aí depois vai ter Getúlio de novo, tá? Aqui são as passeatas, tá? Que eu falei para vocês, o pessoal realmente se movendo para que o Vargas fique. Ele me deu a aposentadoria, queremos Getúlio, pai dos operários, e é assim, vai, tá? A gente vai ter o retorno de Getúlio em 50, mais ou menos, que aí ele vai ficar pouco tempo, porque ele vai ter problemas de rivalidade política, tá? A gente vai explicar melhor na segunda aula, mas o que acontece é que vai ter um principal cara que vai bater de frente sempre com Vargas, e aí um dia X, digamos que o motorista morre, o motorista desse, oh, que saco, desse cara que vai contra Vargas, tá? Ele morre. E aí, obviamente, que o pessoal vai colocar a culpa em Vargas. Porque fala, mano, Vargas mandou matar, deu errado, não sei o que, lá, 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 lá. O que acontece? O Vargas não manda matar o cara, tá? O Vargas é surpreendido porque é o segurança de Vargas que vai tentar matar o cara que vai ser oposição, tá? Isso vai ser muito mal visto pela população. Então, começa a se planejar a derrubada de Vargas, mais ou menos assim. E aí, ele escreve uma carta, resumidamente, dizendo que de lá ele não sai com vida e se mata.